Toda honra, toda glória é para Ele. Todo louvor e gratidão é para Ele. Ele é aquele que sustenta as nossas vidas. Ele é aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração ao Senhor. Ele é digno. Ele é digno de tudo. Ele é maravilhoso, poderoso e santo. Oh, meu Deus, que o nosso coração encontre este lugar. Que a nossa mente, Senhor, entenda e viva neste lugar de adoração, meu Pai. Porque o Senhor é digno. Como é digno nosso Deus. Santo, santo, santo Ele é. É a força, é o poder, é a autoridade. É tudo que nós precisamos. Está nele, Cristo Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno, venceu tudo por amor a nós, se entregou naquela cruz, venceu a morte. Louvado seja Deus, louvado seja o nosso Pai Celestial. Te amamos, Senhor, te bendizemos, a Deus, por tudo que recebemos das tuas santas e gloriosas mãos. Obrigado, meu Deus, por cada vida aqui nesta noite, pelos lares aqui representados, pelas famílias. Recebam a paz, recebam a força, recebam bom ânimo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Deus. Glórias ao Senhor. Santo é o nome de Jesus. Podemos assentar, queridos. Assentai-vos. Sejam todos bem-vindos à mesa do Senhor, Santa Ceia, a quarta do ano. Nós já estamos participando, o ano vai indo, e nós sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, só Ele. Amém? Salmo 27, o versículo 13, é a meditação. Esta palavra nos dará orientação sobre a vida que nós precisamos viver em Deus. Salmo 27, versículo 13. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Vamos falar todos juntos? Vamos lá? Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. É isso. Essa verdade precisa forjada em nós, a marca dentro do nosso coração. Eu não teria condições de vencer, de viver, se não cresce. Pai, muito obrigado, Senhor. Tu és o Senhor de tudo. Tu és o Pai. Tu és o cabeça da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E nós temos, ó Deus, aprendido que o Senhor é bom, que o Senhor cuida, que o Senhor refrigera a nossa alma todos os dias, para que a gente viva, para que a gente vença. Aqui está a tua igreja, os teus filhos, o teu povo, ao redor da tua mesa, participando desta graça tão linda e maravilhosa, a tua presença que enche, que transforma, que dá vida e vida em abundância. Obrigado, em nome de Jesus. Irmãos, este salmo é escrito por um poeta, claro, nosso poeta Davi, alguém que conseguiu escrever as mais belas canções de amor a Deus. Ele só conseguiu fazer isso por causa de uma intimidade,
por causa de uma intimidade profunda que ele tinha com Deus. Nos seus momentos mais difíceis, porque a vida de Davi nunca foi fácil, nunca foi uma vida simples, sempre foi uma vida de muita luta. Desde jovem, eu creio que eu estou falando aqui com pessoas que conhecem a Bíblia, eu não preciso citar texto, versículo, que vocês sabem do que eu estou falando. Desde jovem, ele já enfrentava coisas pesadas, coisas difíceis, tudo porque ele tinha as marcas de um propósito de Deus na sua vida. Assim será e assim é para todo aquele que entendeu que ele é um escolhido de Deus para viver um propósito não momentâneo, mas um propósito eterno. Muitas vezes as pessoas que servem a Deus, que estão na igreja, perguntam: para que tanta coisa, para que tanta luta, para que tanta dificuldade? Eu gostaria que a partir de hoje você lembrasse disso, porque eu tenho um propósito de Deus no meu coração. Eu carrego uma marca eterna, a marca da promessa de Deus está em mim. Por isso, para que eu entenda e para que eu viva tudo que Deus é, eu preciso ser lapidado. Eu sou uma pedra bruta, estou sendo lapidado na forja do Espírito, para que em mim habite a glória daquele que é eterno. Vocês entendem isso? Então Davi, rei, profeta de Deus, escreveu muitas canções, muitos salmos de louvores e de gratidão a Deus, mas ele entendeu que o caminho que ele precisava passar era exatamente esse. E quando nós lemos o Salmo 27, não deixa nenhuma dúvida de que ele é um homem de guerra. Ah, meu Deus, se cada um de nós também escrevêssemos o que a gente passa, o que a gente vive, alguém poderia ler no futuro e dizer: esta pessoa é uma pessoa de guerra, uma pessoa de luta, é uma pessoa que não volta atrás, é uma pessoa que está de pé, é uma pessoa que entendeu que não é por ela, mas que tudo é por Ele. Nós acabamos de cantar agora, que tudo é para a honra dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle. Exatamente por isso que nós vivemos. Se a gente compreender estas coisas, com certeza nós ficaríamos mais calados nas horas difíceis. Nós falaríamos mais com Deus e menos com quem não tem condições de resolver, e menos com quem não tem condições de nos ajudar. A gente falaria com Ele. E este salmo é exatamente isso. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? Ele é a força da minha vida. De quem me recearei? Quem? Irmãos, isto fala de uma fé inabalável, de uma fé certeza, de uma fé que conhece, de uma fé que sabe, uma fé que entende. Sabe, nós estamos padecendo momentos difíceis porque a nossa fé, irmãos, ela não é uma fé lapidada, na verdade, ela não é uma fé baseada em coisas. Porque se a nossa fé for baseada no Calvário, naquilo que Jesus fez por nós,
é uma fé pura, porque tudo que Cristo fez por nós na cruz foi comprovado, foi recebido. Os céus estavam presentes, e a palavra de Deus diz que Cristo fez justiça por nós na cruz. Então toda a nossa fé tem que estar baseada, melhor dizendo, no que Ele fez, queridos. E o que Ele fez está na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Tudo que Jesus fez por nós. E quando se conhece Cristo através da palavra, você vê Ele, você percebe Ele em cada página da Bíblia, em cada página dos Evangelhos, em tudo que você lê, você vai ver que está falando dele. A Bíblia fala imensamente, profundamente de Cristo. E Davi teve esse conhecimento, teve este entendimento de conhecer a Cristo, de conhecer o seu Salvador. No Salmo 22 ele falou dele, escreveu sobre o sofrimento de Cristo. No Salmo 23 ele expressou: Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. E se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Se Ele é o teu pastor, você tem falta do quê? Eu tenho falta do quê? Se Ele é o meu pastor. Mas tudo vem de um entendimento pleno, como no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. E assim vai. Irmãos, o que Davi escreve é de uma fé real, é de uma fé de alguém que vive. Nós podemos falar muita coisa, escrever muita coisa, mas a nossa vivência é que faz a diferença. É quando a gente vive o que realmente estamos expressando através de um entendimento pleno. E aqueles que estão à nossa volta, mesmo que eles percebam que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, eles não conseguem enxergar por que nós estamos plenos, por que nós estamos alegres, por que nós estamos bem. Isso fala de uma vivência de alguém que compreendeu quem Deus é, quem Ele é para nós. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Os salmos de Davi, a maioria deles, não foram escritos no palácio, foram escritos em tempos difíceis. Quando ele fugia do rei Saul, em desertos, em cavernas, aquele homem que desde a sua adolescência que aprendeu a se defender pelo nome do Senhor. Aquele que matou urso, matou leão, matou gigante, fugia de Saul, porque ele entendeu que Saul não era o problema dele. Nossa, que coisa linda isso, quando você entende o que é seu e o que é de Deus.
Quando ele entendeu que Saul não era problema dele, era problema de Deus. Saul esteve na mão dele. Ele chegou a cortar até parte do manto de Saul, porque Saul estava cansado e dormindo. Mas ele não tocou na vida de Saul, porque ele sabia que Saul não era problema dele. Muitas vezes, queridos, nós estamos sofrendo, nós estamos carregando pesados fardos, que não é nosso, e Deus também não mandou a gente carregar, e a gente carrega e fica sofrendo e reclamando de coisas que Deus não entregou para nós, porque aquilo que é de Deus, Ele cuida, e aquilo que Ele vai resolver, Ele não precisa da minha mão. Aquilo que é dele, não precisa da mão de Davi. Eu preciso confiar que Ele vai agir no tempo exato, no tempo certo. O meu Deus agirá e solucionará aquela causa, aquele problema, e Ele não precisa de mim. Você crê nisso? Ele não precisa de você, Ele só precisa que você haja corretamente, que você não ponha a mão onde Ele não mandou, que você não faça o que Ele não deu ordem. Saul não era problema para Davi, então ele fugia do Saul, então ele corria do Saul mesmo, porque se fosse problema para Davi resolver, ele tinha resolvido. Vamos ver, 2 Crônicas 20, do 17 ao 22, tem coisas que Deus diz: isso é para mim, isso é comigo, não precisa mexer. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, vencidos. Quem venceu?
Irmãos, Josafá é neto de Davi. Ele conheceu a história do seu avô. Ele entendeu o que o avô entendeu. Ele percebeu da maneira como Davi vencia as suas guerras. E o Senhor esteve presente quando ele ouviu a voz de Deus através de um profeta que disse: nesta peleja vocês não precisam pelejar, deixa comigo. Era uma guerra horrível, eram milhares e milhares que vinham contra eles. Fica de pé e vocês vão ver a vitória. E ele entendeu que precisava ser feito. Enquanto espera, adora. Enquanto espera, louva. Enquanto espera, faz, rende graça, rende louvores ao Senhor, porque Ele é Deus, a majestade do nosso Deus. Ele só quer, amados, um posicionamento. Ele só precisa de um posicionamento nosso, coisa que muitas vezes Ele não vê, Ele não consegue ver. Ele precisa que nós estejamos posicionados em uma fé inabalável, dizendo: eu conheço o meu Deus, eu conheço quem é Jesus, e Ele fará o que precisa ser feito. Se Ele pedir alguma coisa de mim, eis-me aqui. Mas se Ele não pedir, só vou esperar. Note bem, queridos, que Deus falou para Josafá: fiquem em prontidão, fiquem armados, estejam armados diante da batalha. Você sabe o que é isso? Estar armado? Quais são as armas da nossa milícia? Quais são as armas da nossa guerra? Você sabe? Tem conhecimento? As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir muralhas, para destruir fortalezas e tudo aquilo que se levanta contra nós. Armados, eu preciso estar armado diariamente nesta peleja. Eu não posso perder a visão. A minha visão tem que estar clara de que eu sou um guerreiro de Deus, de que você é um guerreiro do Senhor. Mas as batalhas Ele vence por nós. Quando nós estamos posicionados no lugar que Ele pediu para nós, você pode ter certeza, o inimigo cairá. Você crê? O inimigo cairá. Louvado seja o nome do nosso Deus. O Salmo 27:13 ele diz: pereceria sem dúvida, se não cresce, e veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Antes, porém, eu quero ler o Salmo 118. Do versículo 7 ao 9, que diz assim: Salmo 118, versículo 7 ao 9. O Senhor está comigo, note bem, olha. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Viu só? Irmãos, quando Deus nos ajuda através dos homens, é ou não é? É verdade. Deus nos ajuda através das pessoas, mas não é da pessoa que eu escolho, é da pessoa que Ele escolhe. Porque a pessoa que eu escolho pode me frustrar, mas a pessoa que Ele escolhe fará de bom grado, vai me ajudar de bom, sabe, de coração inteiro.
Porque se eu escolho a pessoa e eu fico frustrado, eu vou ficar falando dele. Olha, fez isso por mim, fez aquilo. Eu achei que ele ia fazer isso, eu achei que ele ia... É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. É melhor confiar no Senhor do que confiar em príncipes. Tanta promessa vazia, né, dos príncipes. Tanta promessa que não se cumpre dos príncipes. Mas quando você confia no Senhor, Ele está entre aqueles que te ajudam. Levanta alguém para te ajudar. Você só precisa estar nele. Está precisando de ajuda, está cansado. E o Senhor levanta um, o Senhor levanta outro. E assim vai. E assim nós vamos vencendo. Ele não precisa ficar desesperado. O Senhor levanta. E quando o Senhor levanta, é bênção completa. Aí Davi diz: pereceria sem dúvida se eu não visse os bens do Senhor na terra dos viventes. Quem é que ele vê? Ele vê aqueles que vêm no socorro dele. Ele vê aqueles que durante a vida, durante as lutas, estava lá do lado dele, ajudando, socorrendo, dizendo: Davi, pode contar comigo, estou com você. E era Deus que levantava eles, era Deus que trazia eles para estar ali, juntamente com ele. Talvez você diz: eu não tenho ninguém que me ajuda. Em primeiro lugar, você tem o Senhor, e pode confiar nele. Ele vai levantar ajudantes para você. Ele vai levantar pessoas para virem em teu socorro. Você crê nisso? Irmãos, tantos já me ajudaram, tantos passaram por mim que eu creio, foi anjo que passou para me ajudar, tantos que passam hoje, tantos que vêm e dizem: estou com você, pode contar comigo, porque é assim que o Senhor age. Pereceria sem dúvida. Quem Deus levanta, queridos, pode ser alguém conhecido, pode ser um desconhecido. Deus levanta quem Ele quiser. Deus faz com quem Ele quiser. Sabe, uma vez eu estava fazendo uma reforma na nossa igreja, na Centenário, sozinho, não tinha nenhum ajudante, fazendo massa, fazendo isso, fazendo aquilo, vindo no andaime, rebocando. Só que eu falei com o Senhor, não pedi ajudante não, mas eu falei com ele somente uma coisa: Senhor, eu queria tanto acabar isso aqui hoje, só que o material acabou, e eu queria terminar hoje. Irmãos, mas não deu 10 minutos, eu escutei uma freada de um caminhão na frente da igreja. Como o portão estava aberto, ele entrou. Ele falou: quer falar com o pastor? Eu falei: sou eu mesmo. Estava parecendo um tatu cheio de barro, mas estava lá. E ele: sim, aqui eu moro no Mato Grosso e eu vou ficar mais um mês aqui na região, e eu trouxe meu dízimo para entregar, e eu queria entregar, eu dar aqui na igreja. E eu recebi o dízimo dele. Naquele momento eu entendi que o Senhor mandou, porque não deu tempo, amados, foi muito, muito rápido acontecer tudo aquilo, e deu para comprar o material e sobrar ainda um pouco. Foi tudo feito assim. Isso eu entendo o quê? Que Deus, Ele levanta pessoas de onde Ele quer, filho dele. Ele levanta um, levanta outro, Ele faz o que Ele bem quer. Isso são tantas coisas que a gente fosse contar tudo que Deus fez por nós nessa caminhada. Como disse Davi também,
palavras dele a gente marca muito, né? Como ele disse: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar no pão. Olha que palavra, é verdade? Você já viu? Não. A nossa descendência Deus guarda, os nossos filhos são protegidos pelo Senhor. O Senhor guarda cada um. Então, amados, quando você lê, pereceria sem dúvida, se não cresce, e veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Coloca o versículo 14 agora, fazendo um favor, Jesus. Espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém, queridos? Esperar no Senhor exige paciência, porque Ele prova o nosso coração, Ele prova a nossa ansiedade, e queremos as coisas para ontem. Mas Deus tem o seu momento, Deus tem o tempo. Porque se nós estamos vivendo por um propósito, isso que nós estamos passando faz parte dele. Então oramos e pedimos: Senhor, me dê força. Então nesse versículo diz: anima-te, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então deixa muito claro a direção desta palavra. É muito direcionado. É preciso viver uma fé inabalável, viver uma fé real, viver uma fé que saiba que Deus é tudo, que saiba que Ele é a resposta, que saiba que Ele realiza, que Ele fez tudo no Calvário, e nós estamos aqui aprendendo como ser vitoriosos, que a presença dEle não falhará quando nós tememos o seu nome, quando nós temos certeza que Ele é real, que Ele é verdadeiro, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Ele continua curando, libertando, dando vida, saúde e força para os seus filhos vencer. Os dias são maus? Claro que sim. Dias difíceis? Sem dúvida. Ah, se não for ao Senhor, se não for ao Senhor, ora diga a Israel, que esteve ao nosso lado, já teríamos sido destruídos. Mas o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fique com esta palavra, medita no teu coração, guarde ela por inteira no teu coração. Você tem um propósito, viva ele. Você tem um propósito, é difícil? Sim, mas Deus está com quem não desiste. Deus está com quem não volta atrás. E se ele recuar, diz a palavra de Deus em Hebreus, a minha alma não tem prazer nele. Deus só tem prazer naquele que não volta, naquele que continua, mesmo com dificuldade, sabendo que ele é mais que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vamos colocar de pé. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos fazer uma oração, queridos. Antes da gente servir a ceia, nós vamos orar pelo meu pai que está hospitalizado, pelo nosso irmão Evandro, que também está hospitalizado. Vamos orar por eles para que o Senhor dê graça e a vontade do Senhor seja feita. Senhor Deus e maravilhoso Pai, diante do teu altar nós colocamos os teus filhos que estão precisando do teu toque, que estão precisando do teu amor, estão precisando, Senhor Jesus, do refrigério, da paz, da alegria, da saúde, tudo aquilo que o Senhor pode, unicamente, só o Senhor realizar, porque sabemos que tudo foi feito, aleluia, e a nossa fé crê que o Senhor pode tocar neles agora, que o Senhor pode dar a eles a saúde, ao meu pai, ao nosso irmão Evandro,
E receba mais outros e outros que estão precisando agora desse toque especial. Dê, Senhor, a tua presença refrigera, e a tua vontade é melhor, a tua vontade é boa e perfeita. Seja feito o teu querer em nossos corações. Vamos aplaudir Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, toda a adoração a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar nossos diáconos, Paulo e Romilda, para a gente estar servindo a ceia. Aceite um minutinho. A palavra de Deus é muito clara. Quando Jesus deu a última ceia ali aos discípulos, estavam reunidos no Monte das Oliveiras, e ele disse: olha, é a última vez que eu participo aqui com vocês. Depois, só quando a igreja estiver com ele nas bodas do Cordeiro. Mas Paulo, quando vai falar sobre o assunto, ele vai dizer o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que fizerdes, em memória de mim. Então, quando nós tomamos o pão, a nossa recordação, o que a nossa mente diz para nós, de entendimento e de sabedoria, é que nós não merecíamos estar aqui. Tudo que Cristo realizou por nós foi graça, porque nós não tínhamos condições nenhuma de viver esse momento por nós mesmos. A nossa bondade seria incapaz, o nosso dinheiro seria inútil, tudo que sai de nós não nos daria condições para ser livre dos nossos pecados, para ser curado da nossa maldade. Mas Ele derramou o seu sangue, o justo pelos injustos, Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele fez justiça por nós, porque a minha justiça, como disse o profeta Isaías, é trapo de imundícia, não para na presença de Deus, mas a justiça de Cristo sim. Então agora, quando eu participo da ceia, eu não me baseio no que eu fiz, eu não me baseio na minha bondade, eu me baseio na bondade dEle, eu me baseio na justiça dEle, porque foi Ele quem fez isto por mim. Então eu participo lembrando disso. Fazer isto em memória de mim. Oh, como Tu és bom. Oh, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor deu a sua vida na cruz por mim, pagou o preço da minha maldição, dos meus pecados, tudo aquilo que o velho Adão carregava, Ele purificou a minha vida, me fez um novo homem, fez de você uma nova mulher, e assim sucessivamente. Novas criaturas somos, nova criação nós somos, porque o amor de Cristo nos alcançou. Então nós vamos participar baseado na justiça dEle. Ele fez, Ele morreu, Ele deu a sua vida. Feche teus olhos. Pai, nós te damos graça por tudo que recebemos das Tuas mãos. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está, por cada um que participa desse entendimento e desta sabedoria, porque somente o Senhor na cruz pagou o preço
que não foi ouro e nem prata, mas o precioso sangue de Jesus Cristo no Calvário. Pai, pereceria sem dúvida se não cresce nisso. Pereceria sem dúvida se não cresce que o Senhor é bom, que o Senhor cuida, que o Senhor se revela, que o Senhor fortalece os nossos corações. E nós vamos participar dessa Santa Ceia, crendo que é desta forma que o Senhor governa as nossas vidas, de dentro para fora, com o entendimento renovado, em nome de Jesus. Amém. Vamos participar. Aguarde até que todos tenham recebido. Maravilhoso Ele é, maravilhoso. Tua bondade enche os céus e enche a terra, Senhor. Toda a terra está cheia dela. Nós vivemos isso. Nós queremos mais entendimento e sabedoria para nos aprofundar ainda mais.
neste conhecimento de quem Tu és, neste entendimento de que Tu és tudo, tudo para nós. Que o Senhor alcance agora a vida dos Teus filhos, de todos que aqui estão, e recebam força, recebam vida, recebam graça, mais ainda, da Tua bondade e misericórdia. Amém. Vamos todos participar. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice em suas mãos e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança, feita na cruz. Participemos com entendimento, porque é isso que nós fazemos agora. Em nome de Jesus, participemos todos. Pode assentar, eu quero chamar Tiago. Hoje o Josué está trabalhando, é o nosso tesoureiro. Tiago e o Jair para fazer a oração aqui sobre os dízimos e ofertas, aquilo que já foi entregue, tudo isso, a bênção de Deus. Cumprimento a igreja que é o Paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a pegar seus dízimos, suas ofertas, ficar de pé. Nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito, por ter nos capacitado, nunca deixar nos faltar nada, amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, Deus. Os dízimos e as ofertas, ó Pai amado, os seus irmãos estão entregando nessa casa, ó Deus. Que as ofertas missionárias, Senhor, que alcance, Senhor, que cumpra o seu objetivo, ó Pai. Agradecemos a Ti, ó Deus, por esse culto maravilhoso, por essa semana abençoada, ó Deus. Entregamos, Senhor, o dia que vai se completar essa semana, ó Pai, nas Suas mãos. Que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nunca deixar nos faltar nada, Senhor, em nossas casas, ó Pai. Abra as portas dos empregos, ó Deus, para aqueles que estão precisando. E que
nós possamos, ó Deus, como filhos, cumprir o nosso propósito, Senhor, nessa terra. Agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Pode ficar à vontade. Porque Ele vive, posso ter paz. Porque os trabalhos da semana, você sabe, mas eu gostaria de fazer um apelo no nosso estudo bíblico, sexta-feira, está uma bênção. Venha aprender, queridos, venha conhecer esse Jesus maravilhoso, do qual nós pregamos, do qual nós falamos. É uma bênção saber, é uma bênção conhecer a Deus através da palavra, tá bom? Participe, sejam grandemente abençoados. Vamos encerrar orando, agradecendo a Deus por tudo. Se quiser ficar sentado, pode, não tem problema. Senhor Deus e maravilhoso Pai, nós entregamos em Tuas mãos a vida dos Teus filhos, as famílias, para que recebam força, para que recebam poder. E esta semana seja uma semana de muita vitória, de muito poder e autoridade para cada lar, para cada um deles, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. A paz.